essa história, Eu não sei, enfim, segue o jogo. eu sou São Paulino e como Bambi eu posso me dar alguns luxos. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, o Márcio chamava a atenção do Everton, né? O Márcio, que estava meio largado no Palmeiras, foi para a troco de nada para o Grêmio e está indo para a Copa do Mundo aí como terceiro goleiro. E o Vitor dizia que talvez ele pudesse até ser titular pela experiência dele, jogou nas Olimpíadas. Eu falei, goleiro bonito não dá muito certo, né? Não dá. Não, mas é que Aí, a titularidade pode vir porque o primeiro goleiro está machucado ainda, não deu ar sim, da graça, desde março não joga, e o segundo goleiro está numa fase ruim. Então, assim, então daí pode ser para uma ele ser o grata titular surpresa. não é muita coisa. Falaremos da Copa porque, né, tivemos aí uma notícia. Mas a primeira, não dá para não falar, né? A primeira e mais importante notícia que bomba, né? Mudou provavelmente o quadro eleitoral, talvez defina o quadro eleitoral, ainda que a gente tenha bastante tempo pela frente, mas algo que, pelo menos eu imagino que para a maioria das pessoas foi inesperado, foi a revelação, né, do vínculo do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. E assim, eu acho que dá para a gente acho que a gente pode discutir esse tema que vai levar bastante tempo aqui do nosso bate-papo em algumas frentes. A primeira que eu dividi assim, se vocês acharem que tem alguma outra coisa para discutirmos, fiquem à vontade. A primeira coisa é o mérito propriamente dito. O que quer dizer essas ligações? O que vocês pensam? O que vocês acham? Depois, a condução dessa crise. Se vocês acham que está sendo bem conduzida, se nos inspira tranquilidade imaginar que quem está conduzindo essa crise serão os mesmos que pretendem conduzir o Brasil. Por fim, nós temos algumas novas informações aí, né? O contato do Flávio não se restringiu ao primeiro vazamento de uma troca de informação, de áudios ali pelo WhatsApp, teve mais coisa aí. E por fim, se o Flávio, aí nós temos que separar um pouco o que a gente acha do que a gente acha que deveria acontecer para aquilo de fato que vai acontecer, que é o to be or not to be, né? Ser ou não candidato, eis a questão. Se não tem mais volta, né? Se é aquela história do Colombo, né? Vamos voltar, não, mas já comemos metade da comida, temos que seguir em frente, que se a gente voltar a gente morre, né? E se não tem mais volta, enfim. Vamos falar do filme Dark Horse, saiu aí o trailer. E, por fim, vamos falar da Copa do Mundo e, claro, a convocação do Neymar. Bom, começando aqui, vou começar. Xará, tudo bem a gente ir nessa ordem aqui? Se tiver alguma coisa a acrescentar, fica à Manda vontade. ver. Então, vamos começar por você no mérito da questão, né? Nós vimos aí, o Brasil assistiu estarrecido os primeiros vazamentos sobre o caso do Daniel Vorcaro, aqueles que envolviam, né, a contratação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, as ordens bolsonaristas assim unanimemente condenando um contrato de um valor absurdo que parecia não ter contrapartida, que ainda que pudesse ter algum rastro de legalidade, ele era eticamente insustentável, o mesmo valendo lá para a questão do Toffoli, né, aquela negociação de participação lá no resort e tal. E para surpresa, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, a gente tem um áudio do Flávio Bolsonaro tratando o Daniel Vorcaro com razoável intimidade, às vésperas da sua prisão, cobrando um patrocínio que tinha sido acordado em relação ao filme. Eu queria suas primeiras considerações sobre o mérito da questão, né? Sobre a legalidade ou não, é ético ou não, é surpreendente ou não, vai impactar na eleição ou não, muda voto, e aí? Então, eu acho, assim, o Vorcado virou a criptonita da política brasileira, né? Qualquer aproximação com o cara, assim, precisa ser muito bem. Não tem explicação, na verdade é batom na cueca. Você pode tentar. A impressão que eu tenho, inclusive, é que quanto mais você tenta explicar, pior fica, né? É tipo mexer com Porque merda, né? tudo parece ser desculpa esfarrapada. A Você pessoa vai tem sair um mais áudio sujo. chamando o cara de mermão, assim. Aí foram, não, porque o carioca se chama de mermão. Desculpa, meu pai era carioca, não, não era assim, pai, né? É, Então,
Meu irmão, eu costumo chamar aqueles que são meus E, amigos e mesmo. isso, exato, exato. Se você tem uma intimidade, então mostra Fala, meu irmão. intimidade, não é qualquer um que você chama de meu irmão, né? É, Aliás, se então, você chamar assim, qualquer. Aliás, chamar qualquer um de meu irmão gera uma certa desconfiança. Pô, esse cara tá me chamando de meu irmão. A gente nem é tão brother assim, né? Esquisito. aí tudo bem, o cara pediu um patrocínio, né, pro filme e tal. Tem a discussão sobre o valor, que, enfim, parece que está um pouco acima de produções semelhantes, mas ok, vamos admitir que seja tudo para o filme e tal. E que tenha sido lá atrás, né, um ano antes, quando não tinha nenhuma desconfiança com relação ao Vorcado. Primeiro que tem, quantos banqueiros tem no Brasil? Deve ter uma centena, né? Você acha, puta azar, né? Você justamente pediu para o cara que vai ser a criptonita da política brasileira. Porra, vai ter azar assim na PQP. E Mas não é depois. por obra do acaso, né? Escolheu o cara certo, né? Então, pois é, mas aí É, eu tô aqui, eu tô aqui você já viu uma tentando. garota, garota de programa bater na porta da tua casa para oferecer programa? Não, você tem que estar no puteiro, né? Vamos Então, falar o mas português, claro. esse o ponto é que eu tô aqui tentando dar um desconto, né? Hum. Não foi coincidência. As melhores possibilidades de tudo. Só que Caveira que você ele chega achou na. exatamente o banqueiro que queria investir na arte, num filme que, vamos convir, é um Exato, o filme negócio espetacular que está por sair, né? é que nem a Reag, que estava metido também em coisa com PCC e tal, comprou o Cine Belas Artes. Os caras lavam dinheiro com isso, né? Então, é Hum. assim, mas deu azar, puta, foi justamente o cara, tá bom. Só que na véspera do cara ser preso, você já estava, quando o Banco Central negou a negociação com o BRB, já estava claro qual era o esquema, né? O cara estava quebrado, enfim. Hein, E aí ô, o cara Xará? Tinha me focinho grava de. um áudio na Hein? véspera da prisão. Tinha focinho de porco, andava que nem porco, tinha né? Tem um, é meio gordinho que nem porco, assim, tinha um rabinho enrolado que nem porco. No Parecia que mínimo, era um porco, né? ele é senador da República, pertence ao maior partido brasileiro, né, que é o PL. No mínimo, ele tinha que ter perguntado para o Banco Central, escuta, como é que tá o cheiro desse negócio? No mínimo, um mínimo de cuidado, né, da coisa. Digamos que pelo noticiário não dá para saber. A gente aqui não consegue saber, vamos dizer que você não consegue saber. Você não faz parte do mercado financeiro, você está olhando meio que na diagonal as notícias e tal, Você tá em outro você não percebeu. planeta. Mas o cara é senador da República, pertence ao PL. Não é possível que ele não tenha um contato dentro do Banco Central para dar letra do que está acontecendo. Então, assim, realmente, aí já estou avançando na segunda parte, né? A condução desse negócio foi absolutamente amadora. Falaremos disso, falaremos disso. E você, Márcio, você se chocou assim com a notícia propriamente dito? O que que você acha do mérito? Né, dos legalistas? Agora né, surgiu uma nova onda de legalistas, assim, advogados surgiram aí aos pencas, todos de É, camisa da seleção, é, aproveitando a época da Copa e tal. bom, eu acho o seguinte, né? É, recuando um pouquinho no tempo, uns 10 anos atrás, mais ou menos, uma das vantagens que o bolsonarismo, o Bolsonaro pai, no caso, né, se autoatribuía e enganou um bocado de gente, inclusive eu, né, era o fato de que eles não trabalhavam com corrupção. E o que que me enganou? O fato que na época eu morava próximo do condomínio onde o Bolsonaro mora até hoje, né? E mais de uma vez eu passei por ele, fazendo caminhada na praia, coisa e tal. Então eu dizia, pô, o cara está há 20 anos na política e mora num condomínio de classe média alta, digamos assim, mas não era nenhum absurdo, coisa e tal. Então dava aquela impressão, né, e cada vez fica mais claro que é igualzinho os outros, né? É aquele troço, não roubou mais talvez por falta de talento, mas aí é outra história. Então,
eu acho o seguinte, essa história toda que o Guterman falou, assino embaixo, é isso, como é que o cara vai, sabendo que o cara está numa situação dessa, vai pedir dinheiro para ele, faz um aula, e é aquela coisa, quer dizer, ele, primeiro de tudo, ele tinha que ter se acusado, quer dizer, ele tinha que ter dito, olha, eu fiz isso. Se foi honestamente, se foi ingenuamente, então, eu fiz isso aí, coitado, pedi um dinheiro, mas esperou vazar, depois que deu uma merda, não, realmente, aí, enfim, eu acho que cada vez mais nós estamos vendo dois lados da mesma moeda, né? E, Puta enfim, monte de merda, muito né? ruim. Nossa, mas tá É, cheirando ruim esse negócio aqui. Eu tô achando que é merda. Ah, não, desculpa, gente, foi eu que caguei. Mas vamos lá. não. Ô, Aí o Vitão, e cara você? Aliás, passa o Vitor, ó, dedo, passa na língua e diz, porra, ainda bem que a gente viu, não pisou em cima, né? Pois é. eu e o Já Vitor, hoje nós engoliu a estamos. merda, mas não, É, ainda bem que a gente não pisou em cima, né? Pois eu e é, o Vitor, porra. eu e o Vitor estamos nas nossas É versões. absurdo, é absurdo. É Eu e o isso, Vitor estamos hard rock, né? estamos na versão metaleira, mas um metaleiro light, né? Um cabelinho curtinho, cortadinho, bonitinho, Isso. e tal. E aí, É. Vitão? O Flávio Bolsonaro, surpreendentemente, foi pego inicialmente numa conversa que parecia bastante íntima com o Daniel Vorcaro, né? Tido hoje por muita gente como o líder, o maior líder criminoso do país, da iniciativa privada, porque vou ressaltar, da iniciativa privada, porque tem, né? Hã? Enfim. E aí, eu me diz, primeiro eu acho que vamos ficar no mérito em si. Né? O que que você acha do teor da ligação, desse financiamento, enfim, o que que você achou? Bom, já até escrevi sobre isso, né? Para começar, ele comete um erro gigantesco ao não comunicar nenhum aliado dessa história. Então, assim, o trâmite da candidatura dele saiu sem que os aliados soubessem que ele estava próximo da Kryptonita, que tinha tido contato com a Kryptonita Tava, chamada Daniel Contato. tava de Não fralda sabiam, geriátrica e carregada, né? não Mas, sabiam, e se soubessem, talvez até o desfecho da candidatura teria sido outro. Então, faltou transparência, faltou consideração com os aliados. Segundo, com os eleitores. Mentiu em várias ocasiões, dizendo que não conheço, não tenho contato, não tenho isso, não tenho aquilo, não conhece. Então, inclusive, poucos minutos antes dos áudios vazarem, ele estava lá dizendo que não tinha nada com isso e tudo mais. Mentiroso. Só essa questão de ser mentiroso, por exemplo, nos Estados Unidos, em condições normais, a candidatura dele já tinha ido para o ralo, porque lá mentir assim, descaradamente, na cara dura como ele fez, ela é um tiro fatal em candidaturas. Tudo bem que depois do Trump mudou um pouquinho, mas em geral é assim: você vê várias pré-candidaturas indo para o ralo com mentiras pegas assim na lata, como ele fez, mentiu. Terceiro, a proximidade, até o meu irmão eu nem ligo tanto. O que veio depois do meu irmão, para mim, é pior. Estarei sempre junto contigo. Nós não temos não há meias palavras entre quase uma declaração de amor. Não há meias palavras entre nós, só espero uma luz. Meu, na boa, para com isso. Esquece o meu parece irmão. parece um papo de vendedor, né? Tipo assim, não parece um papo de um Gente, republicano, né? você teve mais essa. Não dá para dizer que ele não sabia quem era o cara um dia antes de ser preso. E aí, se você olhar o mérito, o seu Vorcaro vai financiar esse filme, um filme, aliás, que tem tudo para ser um dos piores lançamentos da história do cinema, hein, pelo trailer, hein? O negócio vai ser horripilante. O sujeito não ia fazer isso por amor à arte. Não precisa, assim como ele não contratou a Viviane Barsi pelos seus serviços advocatícios de primeira linha. Aí todo mundo sabe, ninguém prova, mas todo mundo sabe, né? Troca de favor aqui e ali. Então ele está metido até o pescoço com essa bandalheira que é Brasília. Ponto. É isso. Não tem o que discutir. Está metido até o pescoço. Para mim, a solução ideal seria renúncio. Renúncio. Vamos avançar Mas é mais isso, é vergonhoso na. assim. Tá no mesmo balaio que toda a Corriola.
É isso aí. Ah, Bom, mas não há nada de errado em pedir um patrocínio. Não, de fato, isso não é ilegal. Mas também não é ilegal o cara contratar a mulher do Moraes. Não é ilegal. Aliás, muitas coisas não são ilegais, né, na trajetória do Vorcaro. É ilegal ele contratar o Lewandowski como consultor por 6 milhões? Não é ilegal também. É ilegal. Muitas coisas não são ilegais. Então, posso pegar mais um um, rol das coisas não ilegais. Mais um. Está na posso pegar mesmo um naipe. gancho, posso pegar um gancho para o meu comentário a partir daí? A Claro. escravidão também não era ilegal, né? Ela era legal. Ah, é. O Pois é. nazismo, durante o Terceiro Reich, também era legal. E eu sempre vejo assim, quando surge essa leva aí de legalistas, assim, né? Eu tenho uma convicção, se você precisa defender a legalidade de alguma coisa, é porque provavelmente, eticamente, ela é indefensável. Né? Então, essa é a saída. Bom, como eticamente é indefensável, eu vou defender a legalidade. E aí, a meu ver, que assim, o que que eu entendo? Existe uma diferença fundamental de você acreditar no papel do Estado como indutor do crescimento, portanto, ser de esquerda, ter uma visão mais coletivista, e de você ser de direita, entender que é a livre mercado, é a livre iniciativa, a liberdade econômica que vai gerar o crescimento e a geração de riqueza e, em algum momento, um welfare state, tá? Então, beleza. Aqui na discussão de ser esquerda e direita. Mas o que eu percebo é que os mais radicais, os bolsonaristas mais radicais e os petistas mais radicais, eles se assemelham absurdamente, ainda que não se percebam assim, né? Então, eu vejo nesse episódio, a meu ver, uma relação que vamos fazer um exercício aqui, vamos dar um voto de super confiança. É tudo isso mesmo que o Flávio Bolsonaro está falando. Ainda assim, seria ético, né? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque, veja só, ele diz que no primeiro contato dele com o Vorcaro, ele era um banqueiro normal, que financiava eventos e tralalá e tal, tal, tal. Beleza, é verdade, tá certo. Ele até foi feliz no Globo News lá, ele disse para os jornalistas que ficaram com cara de. Bom, ficaram com aquela cara lá, né? E que ele disse: olha, o Luciano Huck e vocês da Rede Globo receberam também um patrocínio, programa lá, de uma das empresas e tal. Só que veja só, a cobrança pela continuidade, o pagamento se deu às vésperas da prisão. Naquele momento, o Vorcaro já era manchete. Naquele momento, se tivesse que ter uma ligação, eu ia falar: olha, o seu nome aparece nos noticiários como alguém que está conduzindo um banco, talvez numa operação fraudulenta, ainda que num dado momento eu tenha pedido um patrocínio para você. Eu tenho uma carreira política, eu sou herdeiro de um legado e quero deixar bem claro aqui que não quero seguir com a nossa parceria. Num dado momento, eu vi você patrocinando vários eventos. E eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui que eu já tinha até contado no grupo. Quando eu era garoto, ali no primeiro ano colegial, eu sentava na última carteira no canto da sala. Então, nas minhas costas tinha a parede e aqui do meu lado tinha o vitrô. E eu ficava ali que eu ficava, né, distraído, olhando o movimento, quem que passa, quem que não passa. Até que uma hora passou um amigo meu, eu fui acenar para ele e esbarrei meu braço no vidro, sabe aquela massa de vidro quando ela resseca? O vidro estava meio solto, puf. O vidro espatifou lá embaixo, em cima do teto do carro do diretor. Putz, Deus. Daqui a trancada no esfíncter, pensei comigo, já vou nem me apresentar, não vou nem fugir. Professor, dá licença aqui. Desci lá na sala do professor Arthur, na gloriosa Escola Estadual de primeiro e segundo grau Martins Pena, onde eu fiz o meu ginásio. Desci lá, fiquei lá plantado na porta do professor Arthur. O professor Arthur estava no telefone, mandou eu entrar. Desligou o telefone, pois não. Falei, professor, eu estava na sala, esbarrei meu braço ali no vitrô, caí em cima do seu carro, que espatifou o vidro. Queria que o senhor fosse lá ver se deu algum prejuízo, que se deu algum prejuízo, eu vou ver com meu pai, com a minha mãe aí, pra gente pagar, garoto, né? Aí, cara, sempre fechado, professor Arthur, pode voltar para sua sala, pode voltar para sua sala. Eu falei, puta, ferrou, né? Deu 3 minutos, professor Arthur, professora Doni, você me dá 3 minutinhos da sua aula? Nossa, aquele esfíncter que já estava contraído, né, ele poderia ser mandado para o espaço, que está totalmente vedado, não ia ter nenhum problema. Falou, olha, eu quero contar, vocês viram aí, pô, quebrou o vidro, caiu em cima do meu carro. Eu falei, ferrou, né? Falou, eu estou vindo aqui para elogiar o Marcelo, porque ele assumiu a responsabilidade do ato dele, foi lá na diretoria e tal, não se escondeu, assumiu a responsabilidade. E tal.
e me encheu a bola. E aquilo para mim foi uma lição de vida. Cara, você errou, meu, assume teu erro, né? Se apresenta e vai buscar a solução. Isso era o mínimo, né? E aqui eu já começo a entrar, já vou fazer uma dobradinha aqui. Bom, sobre o mérito, para mim não tem discussão. Se você se enoja com aquele contrato esquisito da mulher do Alexandre de Moraes, com as transações imobiliárias do Toffoli, e acha que está normal essa relação do cinema, parece que não é bem assim, né? E deixando claro, tá? Se eu tiver que votar no Flávio Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, no Carlos Bolsonaro, no Renan Bolsonaro, na Michele Bolsonaro, na filhinha do Bolsonaro, até mesmo no Bolsonaro contra o PT, eu voto. Tampo o nariz e voto. Agora, eu não vou ficar defendendo político, né, ter político de estimação. Isso não. Eu acho que com o PT a coisa caminha, porque o pior estrago que esse povo pode fazer não é na corrupção que eles causam. É na forma como eles enxergam o mundo, na forma como eles conduzem a economia do país. Então, por mais que eles possam roubar bilhões, o grande estrago que eles fazem no país é a condição econômica. Então, fazendo esse disclaimer aqui, eu não vou nunca emprestar minha coerência para político nenhum, para ficar defendendo o que, a meu ver, não tem defesa. Porque pau que bate Chico, bate em Francisco. Quem apontou o dedo para a esposa do Alexandre de Moraes, para o Toffoli, tem que fazer o mesmo com essa relação. Se o Flávio vai manter a candidatura dele, a gente vai para frente. E já vou fazer o seguinte: vou começar a segunda rodada por mim mesmo, a condução da crise. Então, é assustador que um candidato que tenha tido esse contato com o Vorcaro tenha agasalhado para si na expectativa ingênua de imaginar que em algum momento isso não viria à tona. Ou, se ele compartilhou com aqueles que estivessem ao seu redor, que eles não tivessem se preparado. Porque se ele tivesse tomado iniciativa, né? Olha, deixa eu fazer uma coletiva de imprensa aqui, é o seguinte, muito provavelmente, se nós estamos em ano eleitoral, em algum momento vai vazar uma gravação, e realmente eu mantive contato com o Daniel Vorcari, porque naquela época ele patrocinava programa de TV, todo tipo de evento e tal, e eu estava procurando patrocinador, como ele tinha patrocinado o filme do Lula, do Temer, então pensei que pudesse ter patrocinado. Pô, era bem diferente, não era não, Xará? O que que você acha aí da condução da crise? Então, a condução está sendo amadorística, né? Eu já comentei sobre isso. O problema, Porto, é que chegou num ponto de não retorno. Porque se tivesse parado no pedido de financiamento lá em 2024, até concordo com você. O problema é É que não é que, só isso, né? exato, na véspera. E agora a gente sabe que ele foi até a casa dele quando estava em prisão domiciliar para visitá-lo. Ou seja, ele esticou demais o caso. Então, assim, se ele abre antes, né? Porque tem o que ele não deveria nessa altura, é isso que o Vitor falou. Para assim, abre para os correligionários dele, né? Para o círculo mais próximo e fala assim: tem condições de seguir em frente essa candidatura? E deixa em aberto. Porque ele não é dono da candidatura dele, por mais que o pai dele tenha indicado, né? Ele vai Sim, sem precisar dúvida. de um partido de apoio. Bom, o fato é que chegou num determinado ponto em que, se ele abre, olha, vai vazar aí, pode vazar uns áudios tal. O problema é que o timing do áudio entrega, o próprio áudio, a forma, né? Isso que o Vitor comentou também, né? Da Do teor do proximidade. áudio. Não tinha jeito. Era um negócio, não era um negócio, porque eu tenho certeza, se o vidro caísse no carro e desse PT no carro do diretor, não sei se ele seria tão Bonzinho. condescendente com o seu, com a Eu, sua- eu não sei, né? Tomara que tivesse seguro, né? Senão tava ferrado mesmo. Exatamente. Talvez não fosse tão condescendente. Então, eu acho que o estrago chegou a um determinado ponto em que ele não tinha como abrir. Esse é o ponto. Eu acho que chegou num determinado ponto em que ele falou: Putz, isso aqui eu vou fazer de conta que não existe, porque se eu abrir, acabou minha candidatura. E acabou. Iria acabar de qualquer jeito. Ele abrindo ou não. Essa é a impressão que eu tenho. Porque e aí é que tá a burrice do negócio. Ele foi burrice ou qualquer outra coisa. Porque, é assim, eu me recuso a acreditar que eles são burros neste tanto.
Não é possível. Então, tem mais alguma coisa, não é possível. É muita grana indo lá para os Estados Unidos para fazer não sei o quê. Todo mundo dizendo que esse filme custa muito menos do que o dinheiro prometido. Que a casa Então do não é, Eduardo não Bolso, deve a ser, casa não, eu acho que não deve ser só burrice. e que a casa que o Eduardo Bolsonaro usa, né, seria de um fundo que é exatamente o fundo que administra os recursos que são dados para. Aí, essas coisas, e vai sair mais coisa. Sim. Pô, vai sair mais coisa. É, eu É acho muito dinheiro. Eu acho que se tivesse se antecipado aos fatos, conseguiria. É mais ou menos uma bomba, né, que você joga ali um manto em cima dela. Ela explode, mas tem um controle de danos um pouco maior do que se Assim, você acordar, controla a né? narrativa. Exatamente, você tomou uma iniciativa, você chegou e falou, não, de fato eu É. procurei. E, inclusive essa justificativa de que foi até o cara para dizer que aquela parceria em relação ao filme, que é bonitinho isso, né? Geralmente quando tem um namoro, se o cara dispensar por telefone é muito deselegante. Pedir a grana para patrocínio até que tudo bem, mas para dispensar, dar o fora, como a gente fala, até que hoje em dia fala dar o fora, que nem a gente falava antigamente, falando dar o fora e tal. Para dar o fora, ele foi presencial, dar o fora por telefone não seria elegante. E você, Márcio, como é que você vê a gestão da crise? Se é que a gente pode dizer que essa crise está tendo alguma gestão, né? Aparentemente, eu, pelo menos, tenho a sensação que não. É, é um caos total, né? Totalmente caótica, e eu sigo o raciocínio do Guterman. Quer dizer, você, isso aí é demais para ser só burrice, né? Ser só burrice é demais. Tem que ter, deve ter mais coisa por trás. Agora, eu não sei se eu vou adiantar um pouquinho o que vai vir depois, né? O grande, o grande nó dessa história toda é até que ponto o eleitorado brasileiro aceita esse tipo de coisa. Porque é, o problema fundamental é quais são os nossos valores, né? Porque eu estou entendendo que, por exemplo, na Suécia, se alguém souber que o primeiro-ministro tem um cartão de crédito sigiloso por 100 anos e que ele pode gastar o que quiser, no dia seguinte esse cara leva um pé na bunda. Aqui a gente, não, mas tudo bem. Outra, os valores, essa história, né? Pô, o escritório de advocacia da mulher do ministro da STF tem um contrato de 25 mil por mês com alguém e coisa e tal. Pô, tá bom, né? Vamos dizer que tá, escolheu uma coisa e tal. Mas não, aqui é 129 milhões, é 1 bilhão do cartão de crédito lá da Janja e do Lula, e a gente acha legal. Quer dizer, o eleitor brasileiro médio acha legal. Então, esse é que é o ponto. Agora, é, pensando em ética, a gente já falou essa palavra aqui, é absurdo. Tudo isso é totalmente absurdo. A única coisa que tinha que fazer era, né, se fosse nos Estados Unidos, abandonar a candidatura, se fosse no Japão, fazer araquiri logo, mas Já já vamos. é mais ou menos. Mas são os nossos costumes, é assim que o jogo é jogado aqui. Aí, enfim, Já, mas já falaremos acabou, sobre. acabou, Já, acabou. Do ponto de vista moral, ético, qualquer coisa, acabou. Não tem mais o tá que bom. conversar. Já vamos discutir sobre a continuidade ou não da candidatura, quais são as previsões aqui, vamos jogar o tarô, né? Porque nós somos tudólogos e dentro das nossas habilidades de tudologia está o tarô, né? Então também fazemos o tarô. Ô, Vitor, como é que você acha aí que a crise está sendo gerida, se é que está? Mal gerida, desde a largada, com as informações desencontradas, né? Porque ele fala uma coisa, aí o Mário Frias fala outra coisa, o Chico fala outra coisa, depois eles se desdizem, o que eu falei não é bem isso, tal. Enfim, um show de horror. Existe ainda a suspeita de que a casa do Eduardo tenha sido comprada com esse dinheiro, lá no Texas. Não há uma prova, mas é bastante suspeito. Temos agora a visita ao presidiário em sua cadeia domiciliar para tratar de temas de amenidades. O que mais teremos por aí, né? Muito, muito. E aí temos o trailer do filme, né? O grande Calma, personagem. vamos falar disso, calma.
Calma, né? vamos falar disso. Já tinha lido sobre o roteiro do filme e eu fiquei boquiaberto. A Calma, crítica que vocês viram. Eu vi o calma, trailer e falei, não é possível. calma, Mas calma. está sendo muito mal conduzida. Um amadorismo, assim, que de fato leva à segunda pergunta. Esses amadores é que querem gerir o Brasil. Fala, mas o PT também é amador. Também, mas estão lá com seus métodos há tanto tempo. Não são tão amadores assim quanto esses caras, estou achando, né? No que diz respeito a disputar e ganhar eleições, seja como for, e estar no poder, né? Desde 2002, eles estão aí predominantemente no poder. Bom, então temos um consenso aqui, mais um consenso. O primeiro é que a relação, com toda a boa vontade do mundo, no final das contas, ela é esquisita, e se você tem que defender ela legalmente, é porque eticamente ela não tem defesa. A segunda conclusão é que se existe gestão de crise, eu acho que nem existe, ela é péssima. Porque uma alternativa também é o seguinte: teve esse vazamento, eu não vou me manifestar enquanto eu não tiver acesso à totalidade do teor das informações. São informações que estão sendo tiradas de contexto, ainda que tenha um áudio meu. Eu quero entender bem isso para a gente, quando der uma satisfação, dar uma satisfação. Poderia ser uma alternativa, enfim. Eu só Não ia sei os. resolver, não. Só ia pior. Eu só. Eu acho o seguinte: ele consta nesse momento na lista dos beneméritos, A minha, beneficiários a da minha, mesadinha do Vocaro. Tem é, lá, a tem a lista. minha, a Tá, minha, a tá minha lá, ele tá imagem, lá. a minha imagem de linguagem seria um pouco mais grotesca, né? Eu diria que o Vorkar é aquele cara que chega com o bolso transbordando de dinheiro naquele lugar que se vende o amor, né? Que alguns vulgarmente Casa chamam de tolerância. na casa de tolerância, o cara tem aquela luz vermelha, e Brasília que é as, uma. Não deixa e de as ser uma casa de meninas tolerância. todas que ali prestam serviço ficaram oriçadas, sabendo que o ricaço do pedaço estava ali, né? E a gente viu que o Flávio talvez era mais uma dessas meninas. Bom, uma vez que chegamos à conclusão de que não houve gestão de crise, ou está a venda ela é a pior possível, a questão que chega é a seguinte: é uma questão shakespeariana, né? To be or not to be. E aí, Xará, a candidatura do Flávio morreu, ele resiste. Se não morreu a candidatura, esse episódio define ou não a eleição. É um divisor de águas. A gente sempre pode contar com o Lula falando bobagem, como, por exemplo, dizer que se o Brasil fosse bem administrado, nós seríamos a sexta economia do mundo. Parece que se esquecendo que ele é o presidente do Brasil. A gente pode contar com o Lula, ele vai nos ajudar nessa ou não? E depois eu vou fazer uma O pergunta Lula, filosófica para todos nós, hein? o Lula sempre ajuda, né? O Lula, É, PT e tal, você sempre pode contar com a ajuda deles, tal. O problema é que o Flávio também ajuda, né? O Lula. Então assim, é uma uma troca casa de de favores. caridade, uma casa de caridade, Nem né? parece uma eleição, né? De tanto que se ajuda. Pois é, um ajudando o outro, eu fico até comovido. Mas o fato é que nós temos, eu acho que a gente tem três cenários, dois deles bons e um ruim, para quem quer ver o PT fora do poder. O primeiro cenário bom é você ter a candidatura absolutamente inviável e não ter outro jeito, o Flávio é convencido a. O cenário péssimo é bom e o cenário ruim é péssimo. É isso. Ele é convencido a sair, né? E o pai é convencido a não indicar mais ninguém no lugar, tal, e você tem a pista livre aí para uma candidatura. E esse é um cenário que os bolsonaristas não acreditam, porque eles acham que só alguém da família é capaz de vencer o Lula e o PT. Essa é a dissonância, porque é justamente o contrário. Quando você tem um candidato, é diferente, eu acho que tem uma confusão aqui, eu vou até dar um passo atrás. Do lado do PT, o único cara que de fato tem alguma condição de fazer o PT ser reeleito é o Lula. Qualquer outro que você coloca no lugar dele Certo. não vai conseguir vencer. O único que tem alguma chance de vencer é o Lula. Não estou dizendo que vai vencer, mas é o único que tem chance. Por quê? Porque é o cara que domina a esquerda há 30 anos. E já foi presidente, enfim, ele é uma figura insubstituível. O Bolsonaro, Bolsonaro e família, né, acham que eles são a direita, eles são
O que o Lula é para a esquerda, eles são para a direita e não são. Ele é o painho do B. É o painho da direita, né? Então, qualquer coisa que não seja Bolsonaro não tem chance de vencer a esquerda, como se eles fossem como o Lula é para a esquerda, e não é. O Bolsonaro tem todo o mérito do mundo de ter colocado a direita no mapa político brasileiro. Esse mérito ninguém tira dele. Não estamos discutindo isso. Mas é muito novo. A direita tem vários Zé, nomes vou diferentes, falar estão uma aí em frase que ascensão. você vai concordar comigo. O É. Lula é muito maior que a esquerda e a E direita é muito maior que o Bolsonaro. muito maior que o Aí, Bolsonaro. É isso. isso é uma É verdade. isso. E os bolsonaristas, eles têm essa ilusão de que se não for um Bolsonaro, o Lula ganha. É justamente o inverso. Se você conseguisse agregar num nome com menos rejeição do que o sobrenome Bolsonaro, mas já estava ganha essa eleição. O Tarcísio estava andando de braçada nessa eleição. O Zema, sem um Bolsonaro, não ia ser tão fácil quanto o Tarcísio, porque você tem que construir, né? O Tarcísio já estava construído. Vai nadar de braçada. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Porque o PT está pronto para perder a eleição, está pronto. Não tem como ganhar essa eleição, mas tem essa ilusão. Então, primeiro cenário: o Flávio, a família Bolsonaro desiste. Cenário, na minha opinião, o melhor. O segundo cenário bom é um segundo ótimo, é esse evento ser esquecido. O eleitor brasileiro, são esses dois nomes mesmo, putz, vamos escolher o menos pior. A candidatura dele ele recupera a competitividade, porque também o Lula pisa na bola em algum momento, e, e volta a ficar pau a pau. Tá bom, vamos todo mundo votar no Flávio e é o que temos para o momento. Segundo ótimo. O terceiro cenário, que eu acho que é para onde a gente está caminhando, é uma candidatura enfraquecida, mas não o suficiente para ele desistir. E aí você vai para uma eleição com uma grande chance do Dá para Lula se perder. reeleger. Você vai para perder. Ele vai para perder. Exatamente. Então, esse é o terceiro cenário, que é o pior de todos e é o que eu estou achando mais provável hoje, E se eu você, for dar Márcio, probabilidade. você acha que a candidatura do Flávio morreu e ele vai desistir e nós vamos ter uma direita mais coesa ou vai levar até o final, ainda que com isso e com esse episódio as probabilidades do Lula ser candidato e ganhar a eleição se tornem maiores? O que você acha, Márcio? Ah, você perguntou para mim, eu entendi que era o Vitor, desculpa. Não é para você, Então, imagina. bom, eu acho o seguinte, na linha que o Gutermann está propondo, eu tenho uma dúvida quanto ao cenário, quanto a esse cenário do Bolsonaro. O Flávio retirar a candidatura, acho quase impossível, né? Concordo 100% com o Vitor que o Lula é maior que a esquerda e a direita é maior que o Bolsonaro, que o bolsonarismo. Tá. Lembrando que o Lula ele não está indo para o quarto mandato, ele está indo para o Hexa, né? Porque os dois da Dilma estão na conta dele. O Lula está que nem a seleção, está rumo ao Hexa, né? E a dúvida que eu tenho é se o Bolsonaro, Flávio, desistir, eles vão migrar automaticamente para algum nome da direita. Porque eu acho o seguinte, tá? Que eles têm cagaço de eleger, por exemplo, um cara como o Zema, que o Zema não vai dar mole para eles. Entendeu como é que é? Então, para eles, entre o Lula e o Zema, o Lula, pelo menos, é um inimigo que a gente já conhece, é um cara que a gente já está caindo pelas tabelas e coisa e tal. Então, eu não duvido que o raciocínio do fanático bolsonarista, que é um número razoável numa eleição tão apertada como parece que vai ser essa, os caras não querem, não queremos ninguém que prejudique. Então, vai entrar para perder. Vai manter o Flávio, vai seguir com ele para o matadouro
e vai perder de novo, e Paim vai ganhar de novo. Vai botar a culpa nas Porque. urnas. Oi? Por a culpa nas urnas. Não, essa desculpa já está pronta. A culpa é das urnas, a culpa é da Globo, dos Incas venusianos e o cacete. Mas o culpado se arranja, culpado se arranja. Mas eu vejo esse cenário como um cenário possível, ou seja, uma mistura do um com o 3 que o Guterman propôs. Ou seja, é um cenário que, mesmo enfraquecido, o Flávio vai continuar indo até o segundo turno e vai entrar para perder. Esse é que é o ponto. Esse Que é é o o meu cenário cenário que eu 3. temo que aconteça. E Vamos lá, você, É uma eu visão que eu queria tenho. adicionar alguns molhos aí nessa salada. Vamos. hum, Tem um cenário 4 bem improvável, que aí ele permanece e é ultrapassado por alguém, acho bem difícil, mas ele é um cenário É, também, apesar de ser traço estatístico, né? Mas em relação à desistência, eu acho que a gente tem que levar em consideração outros dois fatores. Ele, pela família, não vai desistir nunca, bom, não larga o osso até o fim. Mas uma campanha precisa de fundos, precisa ter quem banque, né? Campanha cara e tal. Você já vê o Centrão dando sinais de. Se não tava, o Centrão estava indo para o fadiga. Flávio. O Centrão, assim, a gente fica falando mal do Centrão, mas o Centrão é um termômetro. Porque eles vão para onde está para ele ver o cheiro do poder, ele vai. Então eles já dão sinais de que vão abandonar o barco. Você, cada um por si, cada um escolhe o seu. Então já começa a haver umas dissidências, pessoal alargando a mão. Né? Se ele perde acesso a fundo para bancar campanha, apoios importantes e tudo mais, se ele perde apoio político, etc., ele pode se ver na situação que a gente aventava para o Lula. Lembra? Aqui a gente falava assim: se o Lula tiver certeza da derrota, ele não sai. Era uma tese aqui, até o Porto defende essa tese. Se ele tiver certeza, ele não sai. E se o Bolsonaro tiver certeza de derrota? Porque se ele perde, a família fica sem representação no Senado, né? Ah, tem o Carlos lá, não sei se ele vai ganhar e tal, mas. E ele fica sem foro. Então, tem uma questão assim, o pessoal deve estar já falando, olha, melhor ir para o Senado do Rio, tentar a reeleição, você vai perder. É melhor você ser senador do que você não ser nada. Então existe esse aqui pode ser o diabinho falando no ouvido dele, entendeu? Se ele tiver a certeza da derrota. Eu acho que o cenário atual de 7 pontos que abriu na Atlas Intel vai ser amplificado. Não vai ficar só nos 7 pontos. E eu acho que você perde muito voto ali do pessoal ali do centro, que não perde muito voto, o cara não vai votar, ele vai anular o voto. Então, assim, qualquer mexidinha na rejeição já decide essa eleição. E ele perdeu já, ele perdeu. Não acredito na hipótese que vai ser esquecido, porque o Banco Master estará. Veja, corrupção é um dos dois principais temas, é segurança e corrupção. E a gente falava aqui, pô, esses dois temas o PT é ruim, né? Segurança ele é ruim, corrupção ele é ruim. Pois muito bem, deram o tema de corrupção, embalaram de presente e levaram para o PT, porque esse caso do Banco Master vai para o centro da pauta na eleição. E nesse caso, que gostemos ou não, não tem dedo do Lula aí. Tem lá o PT da Bahia, tem isso, tem aquilo, mas não tem envolvimento direto escancarado como tem o senhor Flávio. Então, assim, ele está muito mal posicionado. Se ele mantiver a candidatura, fatalmente é para perder. Eu acho que ele tem essa intenção, mas eu acho que se o derretimento for muito grande, abre 10 pontos de diferença e tal, eu acho que vai haver uma pressão muito forte, e inclusive teremos esse provavelmente um questionamento dele mesmo, né? Prefiro perder uma eleição ou ser senador, porque o senador ele deve ser competitivo, são dois nomes. Em relação ao, eu queria só fazer um ponto, acho que em relação aos bolsonaristas não votarem em alguém, eu acho que isso já seria capturado nas pesquisas. Você vê que tanto o Caiado quanto o Zema, que não são conhecidos nacionalmente e tal, quando são colocados diante do Lula, 6 pontos de diferença, 7 pontos, não é uma diferença grande.
para quem é desconhecido, não é grande. Em campanha, isso aí, você tira isso rapidinho. Então, eu acho que eles seriam competitivos. E poderiam perder os votos de alguns bolsonaristas radicais, mas iam conquistar muitos votos dos que estavam nulo e branco. Então, acho que meio que se compensa isso aí. Eu acho que se eles não fossem competitivos, a gente teria uma diferença maior em relação ao Lula. E ela não é uma diferença tão grande, a diferença de 7 pontos, 6 pontos, que nessa fase né, nessa época do ano ainda é muito longe, é totalmente tirável, né? Falando dos dois. Mas no fundo, eu torço para que ou ele desista ou ele seja forçado a desistir. Porque se ele mantiver a candidatura, eu não tenho a menor dúvida que ele perde com certa facilidade do Lula no segundo turno. Porque o tema não vai morrer. Esse tema é pauta de campanha até a véspera. E aí, assim, já está dado, né? O roteiro, os áudios, já estão dados. Você sabe que agora me ocorre mais um potencial, ou Cenário. talvez seja o wishful thinking meu, de desistência, seja a ameaça de ter novas revelações constrangedoras guardadas. Eu falo assim, amigo, tá bom, vamos parar por aí, é, vamos continuar, e aí ele vai decidir, né? Se Não, ele quer não pode esquecer das festinhas. das festinhas. Das festinhas. As festinhas. Bom, eu vou dar vou fazer uma conexão da possibilidade do Flávio Bolsonaro abandonar a candidatura com as vésperas da invasão americana ao Iraque na Guerra do Golfo. Mas que cacete tem a ver uma coisa com a outra, né? Bom, se o Saddam Hussein tivesse um mínimo de espírito público, se ele tivesse minimamente preocupado com o seu povo, a certa altura, o que ele faria? Né? Dava uma afrouxada e evitaria o derramamento de sangue que acabou acontecendo, porque levou os Estados Unidos no limite a isso. Mas para isso ele precisa ter um espírito público, um desprendimento, que obviamente ele não tinha, né? Porque esse tipo de desprendimento é de gente mais evoluída e tal. Para o Flávio Bolsonaro abrir mão da sua candidatura, né? Considerando que nós estamos num país em que tem uma esposa de um ministro com um contrato de 129 milhões com o líder de uma facção criminosa, e isso não parece não mudar nada, não tem chance nenhuma dele abrir mão. E os Bolsonaros, e eu não sei quais políticos pensariam diferente, tá? Então não sei se é uma exclusividade deles, mas eles estão muito mais preocupados com o cacife político deles, com o legado deles, do que efetivamente ganhar a eleição ou tirar o PT do poder. O primeiro objetivo primário é eles preservarem o cacife político deles, nem que eles tenham que ir para uma eleição que no íntimo deles eles sabem que vai perder. Sabe quem fez isso a vida inteira? O PT. Quantas eleições o PT disputou sabendo que ia perder? Quantas possibilidades de aliança o PT pode ter tido ao longo da sua história e ele nunca abriu mão da sua candidatura própria? Então, eu, sinceramente falando, acho que a chance é zero, né? Agora, vamos pensar aqui. Eu acho que a grande pergunta é: esse escândalo, ele impacta? Bom, mas eu não acredito nos institutos de pesquisa que parecem já demonstrar que sim, impacta. Mas vamos pensar comigo. Quem é votar no Flávio Bolsonaro vai deixar de votar no Flávio Bolsonaro por conta disso? Vamos fazer de conta que ninguém. Não, não, não vai. Aquele eleitor mais raiz não vai deixar de votar. Assim como o eleitor petista não deixa de votar no Lula, independente do que ficar provado, né? Que é mais um ponto de identidade entre esses extremos, né? Do bolsopetismo. Né? Então, não importa. Aonde que pode ter um impacto? Exatamente naquela margem mínima, naquele miolinho ali, né, dessa eleição tão polarizada. Uma única pessoa pode ter escolhido, é tudo a mesma coisa, então não vou votar. Ah, ladrão por ladrão, vota nesse outro aí. Se uma única pessoa pode ter mudado o seu voto por conta disso, é sinal que é possível votar ou mudar de voto por conta disso. Então talvez não seja uma única pessoa. Então, se havia um termômetro, se havia uma tendência até então claramente favorável ao Flávio Bolsonaro, o favoritismo dessa partida mudou de lado. E aí eu faço uma reavaliação.
Se o Lula sente que ele pode ganhar e nesse cenário as chances aumentaram muito, opa, peraí, nessa bola eu vou. Se a bola tivesse tão dividida, claro que tudo que nós estamos falando, a gente está falando no calor de um acontecimento, pode ser que amanhã, né, tenha um escândalo maior, mas a sensação que eu tenho é que o Lula ele está tão blindado que ele pode qualquer coisa, como, por exemplo, aconselhar o cara a não vender o banco dele, como se fosse isso o papel do presidente da República, e isso por si só não fosse um puta de um escândalo. Mas vocês viram? A gente nem reparou. A gente nem reparou que ele falou pro Vorcado que não deveria vender o banco lá pro BTG e tal. Isso virou. Cara, é o fim do mundo um presidente da República interferir numa coisa assim. Mas você vê que no Brasil, depois dessa notícia do Flávio, meio que isso se perdeu. Então eu acho que o Flávio Bolsonaro segue com a candidatura dele. É, talvez ele esteja apostando o quanto o Lula pode ajudar ele, mas eu acho que as chances dele, que eram muito equilibradas de ganhar a eleição, a meu ver, a vantagem do ponto, quem está sacando com a vantagem é o Lula, né? Não, é assim, né, Márcio? Só faz ponto antigamente quem tinha vantagem, né? Quem estava sacando, né? Você tinha que roubar a vantagem para conseguir fazer o ponto. Eu acho que é mais ou menos o momento que a gente está vivendo agora em relação. Bom, eu acho que e Acho tem que isso não é nem conversando, vantagem, viu? Tá 40-0, match point, três match sacando, point. pelo menos para fechar o set, talvez não a partida. Set, match point eu não sei, mas set point com certeza. Bom, vamos avançar aqui no nosso bate-papo, feita essa rodada, e agora o tema é sobre assim, as primeiras impressões, né? Circulou aí na internet um trailer do filme Dark Horse, que é uma tradução livre, vamos dizer assim, um azarão, que parece que serve de pano de fundo aí para o meu xará. Então vou começar por ele. Ô xará, pelo que você viu do trailer, o que você acha que o filme promete? Promete. Olha, Assim, olha eu levantando. a gente estava até conversando antes do programa começar, que uma pena que a gente não tenha tido a oportunidade de ver o trailer antes dessa confusão toda, né? Porque seria algo menos viesado, né? Hoje você está meio que já viesado com tudo que está acontecendo, tal. Muita coisa acaba influenciando o seu julgamento. Tendo dito isso, achei o trailer, assim, se o trailer é o melhor que eles conseguiram do filme, eu fico imaginando o resto do filme, né? Uma teoria, assim, é bem ao gosto de bolsonarista, né? A teoria da conspiração, o negócio, né? O cara é o herói que vai salvar o Brasil, enfim. Não, veja, é assim, o filme do Lula também era uma porcaria, né? Igual, uma porcaria igual, né? Você vai canonizar o cara. Atendendo isso, né? Não tenho nada com relação a isso. O problema é toda essa coisa que tá em volta, né? Para produzir isso, né? Se fosse uma superprodução, um negócio assim, que eu falo, nossa, realmente isso aqui, mas não. É uma coisa bem tosco, bem filme B, assim, realmente dá vergonha, vergonha alheia. E você, Márcio, também ficou com aquele sentimentozinho de, puxa, que vergonha alheia, não gostei do trailer, ou você achou que não, tem tudo para ser um sucesso Olha, eu vou ser terrível? muito sincero, eu não vi. Não Eu não viu? vi o trailer, não vi. Olha, eu diria para você que Mas, uma só medida para antecipada. completar, não vi e não gostei. Eu diria o seguinte para você, para te. Eu diria que eu tenho um pouco de inveja de você de estar nessa posição. Talvez se eu pudesse escolher, retroagir no tempo, escolheria estar nessa posição, porque antecipando aqui eu vi. Em geral, o trailer é o melhor do filme, né? Você faz aquela edição, É, pega os melhores momentos, é tipo um pupurri do filme ali, um supra-sumo, né? E tanto é que não raro você tem trailers que são maravilhosos e você vai assistir o filme é uma bosta, né? Agora, o contrário é muito raro, eu não me lembro de casos assim. Então, levando em consideração o trailer, pelo menos na minha opinião, por exemplo, o Jim Caviezel é um excelente ator, indiscutivelmente, né? Mas eu acho que a caracterização, aquele cabelo Chanel que colocaram do Bolsonaro nele, eu não me lembro do Bolsonaro
ter aquele corte de cabelo especificamente Chanel. É porque colocaram uma peruca, o cara tá com cabelo Chanel. Bom, enfim, eu achei uma Agora, por porcaria. que que foi feito em inglês? Outra coisa que eu também não consigo entender, porque, por exemplo, o filme Diários de Motocicleta que conta a trajetória de Che Guevara foi feito na língua do Che Guevara, né? Então, por que que não foi feito esse filme em português? Por exemplo, Tropa de Elite fez sucesso no mundo todo, um filme falado em português, legendado, salas lotadas nos Estados Unidos, legendado em inglês e tá tudo bem. Eu não sei, eu confesso a você que também me causou Mesmo uma certa. porque ninguém nos Estados Unidos vai assistir esse filme, né? Exato, é isso, é isso. Qual é o Ninguém vai ponto de assistir filme nos fazer em Estados Unidos. inglês? Vai ter Eu uma realmente, audiência só por assim. causa, só por causa do Caviezel, pega qualquer ator aqui brasileiro que seja bolsonarista, né? Tem que ser um cara conservador, óbvio, né? Patriota, patriota. Tem vários aí, enfim. Bom, enfim, e você, Vitor, para a gente fechar mais uma unanimidade, que hoje nós estamos só em Cor. unanimidade. Eu li Cor, primeiro a crítica ao roteiro lá da TL, da Toca do Lobo, que não é um petista, ele é antipetista. sim. Eu vi E que você compartilhou, mas ainda não consegui ler. é um cara que faz muitas críticas às vezes de filme e tal. E eu já fiquei, falei, meu Deus, que lixo vem aí? Aí depois que eu vi o trailer, meu Deus do céu. Isso é um filme trash. É tipo aquele Anaconda, sabe aqueles filmes trash de sessão da tarde? Vai ser um negócio desse horroroso. Não irei assistir, obviamente, não perderia. Não vi o filme do Lula, nem virei esse. Eu tratar personagens políticos como salvadores da pátria, figuras, né, tipo, endeusar esses caras, isso aí é coisa de gente que está, com certeza, muito impactada cognitivamente, vai, porque não é possível um negócio desse. Eu acho que vai ser ruim esse filme, tá? Ele vai fazer mal, não vai Tiro, fazer tiro no bem pé. para a campanha. Ele vai fazer mal para a campanha. Eu até li a notícia de que os caras estavam querendo proibir. Falei, não, pô, deixa o filme. Se eu fosse o cara do PT, eu falei, deixa esse filme aí, que ele será muito criticado. Ele é um filme ruim e ele é um filme sem noção, né? Ele cria teorias conspiratórias. Parece que o Bolsonaro prende o traficante na selva. Para, meu, para com isso. Tem muito, assim, na boa, é uma palhaçada. Seria melhor fazer uns trapalhões, assim, sabe? E, Realmente vai ser e, ruim para a campanha. Escuta o que eu estou falando. Ele vai para ter o efeito contrário. a gente avançar aqui na nossa desgraça diária, eu achei também assim, um senso de oportunidade incrível, né? Tipo assim, puta bom momento para lançar o trailer, né? Se os caras realmente, não vamos lançar o trailer que aí a gente abafa. Nós vamos abafar, vamos lançar o trailer. Pô, é brincadeira, viu? Vou te falar, meu Deus do céu. Pô, vai errar assim lá longe, né, rapaz? Poxa vida, esse pessoal abusa da nossa vontade, né, Xará? Né? A gente vota neles contra o PT, o Vitor tá meio Vota. balançando no ser mais, mas não Inclusive, precisa inclusive abusar da esse, gente, né? esse é um negócio que eu queria comentar, acabou escapando, que é assim. Uma crítica que a gente recebe, assim, eu recebo na minha página, e vocês estão acostumados com isso, é assim, você não pode criticar porque senão você vai estar colaborando com o inimigo, Eu recebo exatamente a né? mesma crítica, entendo perfeitamente o que você está Então, falando. se você não passar o pano, você está Sim, colaborando com a eleição do Lula. exatamente. Então, você prefere o Lula? Não, não prefiro o Lula. Então, não critica. Porque Isso isso aí. vai, de alguma maneira, influenciar. Como se a gente aqui conversando fôssemos. Como se o motivo da pessoa que está em dúvida não votar fosse a nossa crítica e não o fato. Mas quem é que mandou você usar a mini saia? Depois é estuprado, reclama, Mas né? É a mesma é lógica. isso. Então a culpa é nossa de comentar. Meu amigo, eu tenho 58 anos de Não, idade, existe eu a vou ser avô. lambança. Eu vou ser avô, É você como se, acha? é como se as pessoas fossem idiotas. Fala assim, eu sou um idiota, eu não estou vendo nada. Aí, de repente, tem uns caras que estão comentando contra. Nossa, o pessoal ali do De Tudo em Pouco está comentando contra. Putz, deve ser mal mesmo, né? Eu vou votar contra, então. Porra, que imbecilidade! Não é Até possível porque, né? isso.
Até porque contra o PT, é que eu falei, contra o PT eu voto até no Bolsonaro. Então, fiquem tranquilos, né? Agora, Isso. não é por isso que beirando os 60 anos de idade, prestes a ser avô, né, eu vou me prestar o papel de ter político de estimação, vou abrir mão do meu senso crítico, né? Vou votar no cara como se eu estivesse votando num santo quando não é. Bom, agora vamos falar do que interessa, que tudo isso aí pouco importa. Segundo o Vitor, eu sou um rabugento, insuportável, no que eu acho que ele Não, fez. insuportável não, Tá rabugento. rabugento, tá bom. Então, É. beleza. Tem essa dose de generosidade comigo. Mas, enfim, eu sou um rabugento que sente que a Copa do Mundo já não é lá grande coisa, não se entusiasma muito. E você sabe que eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Quando eu vi os vídeos pelo Brasil afora, da festa, por ocasião do anúncio da convocação do Neymar, eu lembrei do Vitor. Eu falei, puta merda, bicho, molecada. E me emocionou bastante as criancinhas. Muitas criancinhas de muitas escolas pelo Brasil torcendo pela convocação do menino Ney. Então, assim, ó, a Tio minha Ney já, sensação né? é. Menino já Tio não é Ney, mais. tio Ney, já não é Tio. mais menino, né? Tio Ney. A minha sensação é assim: numa UTI móvel, tinha que convocar o Neymar, dado que nós temos aí. Mas enfim, está convocado. Vou começar agora pelo Márcio. Marção, você comentava no esquenta aqui que para você a grande surpresa da convocação como gremista era a convocação do goleiro do teu time. Sobre a convocação em geral, sobre as suas expectativas em relação à Copa, você acha que não vai dar água? Concorda com a convocação do Neymar? E aí, fala aí a sua impressão sobre a Copa, Bom, para a gente que está caminhando aqui no final do segundo tempo do nosso bate-papo. bom, é, a convocação de um jogador do Grêmio mudou um pouco os meus parâmetros agora, né? Eu sou fã da Canary e vou gritar vai Brasa em todos os jogos, né? Então, mudou completamente. Quanto ao Neymar, é aquilo que eu falo, o Neymar, ele virou questão de fé. É questão de fé, não é o que ele está jogando, não interessa se ele jogou 15 jogos nos últimos 10 anos, coisa e tal, é questão de fé. Criaram um ambiente aí, sei lá eu. Aliás, criaram não, porque ninguém é imbecil, né? O pessoal pode ser imbecil, mas não é tanto, né? Então, acreditou-se, criou-se lá uma religião, né? Tem a do Maradona lá na Argentina, criou-se uma religião que fora do Neymar não há salvação. E eu acho que o gringo fez bem. Disse, não vou comprar uma briga dessa também, vou. Então, ele colocou o Neymar lá e aquele negócio. Tem uma frase do Otto Glória, aquele treinador brasileiro lá que se consagrou em Portugal, que ele dizia que o técnico ou é uma besta ou é bestial. Bestial, Besta ou naquele bestial? estranho idioma que se fala lá em Portugal, se chama gênio, né? Então, o trocadilho funciona. Então, o Ancelotti agora, ou ele vai virar um gênio, se der certo e o Brasil ganhar, ou ele vai ser o Lazzaroni 2.0, né? Os sobrenomes são meio complicados também, né? Mas, enfim, é uma decisão que ele tomou e tomara que dê certo. Eu vou torcer para o Brasil. Não acho que o nosso time esteja em condição de ser um destaque da Copa, mas futebol é né? Eu inventei ontem essa frase, futebol é futebol, né? É um jogo meio ilógico e pode ser que dê certo. E é Mas, bom por causa enfim, disso, né? Porque é imprevisível. Se fosse, é é que eu falo, se eu, imprevisível, tudo se eu fosse torcer para o imprevisível. esporte previsível, se torcer para quem, pro esporte que quem joga melhor ganha, tem jogo de vôlei, basquete, quem joga melhor ganha. É tênis, É. quem joga melhor ganha. Futebol não. Futebol você fica para trás, pode ser massacrado, acerta uma bola num contra-ataque, vai lá e ganha o jogo. Por isso que é tão apaixonante, né? É porque no vôlei, para ganhar, você tem que ganhar 75 pontos. No futebol, você ganha uma jogada e ganha o jogo. Exatamente. Esse é que é o ponto. Exatamente. E você, Xará, o que achou aí da convocação do menino agora, tio Ney? Fez bem o É. Ancelotti? Eu vou repetir o que você disse, que é absolutamente verdade. Se tem alguém que poderia ser contra a convocação do Neymar, são os santistas que têm É que a única, aguentar o é a Neymar única jogando. tour. São os únicos que, e como eu, né, que assistem 90, não assistem, né, os melhores momentos, Lugar assistem de fala, 90 né? minutos do São os cara únicos que têm lugar se de fala. arrastando em campo. Mas, enfim, mais concordo. Assim, o que o
o Márcio escreveu na timeline dele é perfeito. Ó. Tinha motivo para convocar, para não convocar, o Ancelotti é pago para tomar uma decisão e tomou a decisão, né? E segue o jogo. Com relação à festa, em relação ao Neymar, principalmente dos mais jovens, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Eu tenho filho de 25 anos. Esse pessoal nunca viu um gênio jogar no Brasil, a não ser o Neymar. É verdade. Os últimos, os gênios anteriores, o Ronaldo o Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, é tudo da geração anterior. A gente não tem noção do tempo. Faz 24 anos que a gente foi campeão do mundo, né? Verdade. Então, o pessoal que hoje que tem 25 anos não viu o Brasil ser campeão do mundo e o primeiro gênio que viu em campo foi o Neymar. Eu iria O até único mais. gênio que apareceu. O camarada com 30 anos tinha 4 anos, não lembra de porra nenhuma. Sabe de Exato. ouvir Então, é dizer. assim, esse cara, ele é o único cara genial, de fato, que viu em campo do Brasil. A gente tem uma entre-safra, e, assim, de 2 décadas e meia, né, de Na talentos. seleção de O, o 2002, o nosso, Kaká era banco. pois é. O top é Vini Júnior, para ter uma ideia. Né? Então, de fato, se olhando esse, né, é que nem o Cristiano Ronaldo. Foi assim, meio constrangedor na Copa passada. Vai ser a mesma coisa com o Neymar nessa Copa. Né? Vai ser constrangedor, mas é o único gênio da geração dele. E é por isso que a molecada ama o cara de paixão. Né? Não tem outra explicação. Alguma chance de ganharmos a Copa, na sua opinião? Tem chance, claro. Copa é assim, é, é aquela Assim, coisa. É tiro curto, oito você precisa estar jogos agora. inspirado, inspirou um jogador que está inspirado, né? Que leva que você não sabe, mas leva a seleção nas costas, Basta porque ver a ele está Itália de inspirado. 82 lá, né? Com o Paulo Rossi, Exato. né? Que estavam se Você arrastando. está A se partir do momento que arrastando, de ganha o repente o Brasil, cara não sei o que acontece, né? aí um E filho da mãe aparece. faz 3 gols e, bom, leva o pai. E você, ô Vitor, alguma chance de sermos campeões? O que você achou da convocação do Neymar? A Copa do Mundo está chegando, virar casaca é coisa muito natural, todo mundo esquece do seu clube e a gente torce por um time só, Brasil, Brasil, nossa seleção de ouro. É um grito de guerra só. Essa era uma música aí de uma Copa, aí, muitos anos atrás. Mas vamos lá. Gostei da convocação. Uma outra coisa que a gente não concorda, mas eu achei boa. Tá levando gente nova, tá levando o Endrick e o Ryan, 19 anos os dois. Dois caras que estarão na próxima Copa e eventualmente poderão fazer bom papel nessa, né? Porque, olha, hoje em dia você substitui 5 jogadores, metade do time, 5 jogadores mais goleiro, metade do time você substitui. Então, assim, esse negócio do time titular, então, que você vai mexer, e normalmente os treinadores eles Tem fazem as cinco usado isso, né? substituições, eles usam as cinco. Porque é óbvio que é uma vantagem, né? Porque o futebol ficou muito intenso, muita correria, você tem um desgaste físico muito maior, então você botar um sangue novo aí, e seleção, você pressupõe que você tem 20, todos os caras são bons, são de altíssimo nível. Então, vai usar os 5 substituições. Neymar não vai ser titular, duvido que seja, mas vai entrar. E eventualmente pode decidir. Aí você fala assim, não está jogando lá no Santos, tem um argumento também que é válido, que assim, tá rodeado de bagres, né? Então, Ah, Ah, assim, não, não, mas peraí. Não, não, professor, não, aí peraí, 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 não. peraí, Aí peraí, tá peraí, não. peraí. rodeado de Vamos bagres. respeitar. O Vamos cara respeitar tenta a dor do três, o cara tenta coleguinha. 10 dribles, acerta um. Não é o Não, Bagre, aí, ó. entendeu? Porra, não dá, Precisava não dá, não. Você não disso. assistiu os jogos. Não precisava Só, disso. Mexeu na Ele- ferida, Não pô. precisava, né? Ah, porra, é assim, Mas, só mas é uma lembrar, porra. realidade. Ele não Você tem uma vai- companhia muito que de ele tá alto rodeado nível. de Bagre, tá. Mas ele não acerta um passe, cacete. Ô, Xará, Porra, só, e o, meu. ca- Mas o eu, cara torce pro Vasco e dá uma dessa, para. Fala, Marcião. só, só não, lembrando que hoje todos os gremistas falam isso. O Everton tem que agradecer a zaga do Grêmio é ser tão verdade. ruim que é Mas obrigado a o brilhar. Em Brasão todos os tava jogos aí ele. na boca de ser convocado por Se o causa time do disso. Grêmio fosse Mas bom, assim, ele Ele jamais nem seria ia. lembrado para a Copa. É isso aí. mas ele fez um esforço de se colocar fisicamente em condições. Ele fez esse esforço. Foi, fez. Ele Não, e não dá tem para uma dizer outra que não. vantagem. Pela primeira vez na vida dele, ele não sabia se seria convocado. Isso dá para ver a reação do cara.
Sim. Ele não é, ele não, ele eu acho que muda que não tem uma seleção que vai jogar para o Neymar. Nós temos uma seleção que tem o Neymar como um dos jogadores. Que eu E acho, não acho que o Ancelotti vai dar xepa para ele. Não vai. Ele e, não será titular e vai ter que mostrar serviço. e temos alguma chance de ganhar a Copa? Ah, são remotas, né? Mas lembrando que nos últimos dois títulos a gente chegou bem desse jeito, caindo aos pedaços, né? E ganhamos. Então, olha só, eu O acho que 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 nós eu vamos. acho dessa seleção? O ataque é excelente. Pega os nomes o ataque da seleção é forte. Pega todos os nomes ali, é primeira prateleira. Aí você tem a dupla de zaga é boa. O cara do Arsenal, Gabriel Magalhães, e o cara do PSG, que é os dois na final da Champions. A dupla é boa. Se não se machucar, porque os reservas são tudo da mulambada do Flamengo, aí vai dar ruim. Então, se eles não se machucarem, Tava beleza. esperando esse comentário, tava esperando esse momento. Laterais são limitados, mas até aí. Meio de campo ali, os volantes são bons. Esse cara do Cidanino joga muito. Então não é um time ruim, é um time que não treinou. Tá Ele bom. não treinou muito. Bom, eu acho que a partir É de agora. inferior aí à França, à Espanha, mas pode engrenar na Copa. Então, Vai ser um eu time acho que que a, vai jogar no contra-ataque, na velocidade, vertical. bom, Dá para engrenar. eu acho que a partir de agora, quando eu começo o meu comentário, as chances da seleção ganhar um título aumentam exponencialmente. Por quê? Porque eu não vejo a menor chance. Eu não vejo a menor possibilidade, com toda a boa vontade do mundo, com toda a torcida do mundo, da gente trazer o caneco. Não vejo a menor chance. Isso deve representar um aumento substancial de probabilidade da gente ganhar, porque eu não vejo a menor chance. Em relação à convocação, acho que tinha que ser isso aí mesmo. Não vejo o trade-off dele não levar o Neymar. Podendo levar 6 jogadores, fazer 5 substituições, ter o Neymar, nem que seja como grife, É. para não correr Aí o risco de perder. O pessoal falou: pra tá bater bem, não pênalti. levou o Neymar, né? Também não levou o É, Neymar. leva para bater pênalti, se for o Eu caso. acho que assim, levar o É. Neymar para mim, com 26 jogadores, 26 convocações, com toda a bagagem, com toda a experiência que tem o Neymar, ele tendo as condições físicas mínimas, parece que ele tem, né? E agora voltando a cabeça dele, porque cá para nós, né? Será que não me escute aqui? Eu só não viu, Márcio? Você colocar o pé lá não dá, né? Pô, hein? Nossos times estão umas puta draga, mas puta que o Santos tá foda. Entendeu? Então, eu acho que na Copa tem aquela chance do Neymar ter guardado a energia dele, tudo que ele se poupou, tudo que ele preparou, disputar na Copa. Disputa rápida, tem Não, alguns não, jogos não tem ali. mais o peso, porque ele estava pressionado também, né? Tá Entendeu? bem Então, acho que agora pressionado. sim, chegou lá. Né? Vai fazer parte do grupo e vamos torcer para dar certo. Eu, uma menção aqui para encerrar o comentário: me assusta o ódio que algumas pessoas têm do Neymar, Nossa, a uma coisa histeria, assustadora, né? a histeria, o negócio. Mas eu achei Os muito caras legal aquele dando piado. sarrafo no Ancelotti, dizendo que se apequenou. Para com É, isso. os- Qualquer decisão seria compreensível, na minha opinião. Até se ele sim, não também levar. Mas acho. eu acho que ele foi. Ele É. acertou em levar, pelo amor E de eu, Deus. e eu achei legal a pergunta do pilhado, que ele perguntou para o Ancelotti o seguinte: como é que você explica o fato de que todos os ex-jogadores profissionais unanimemente apoiavam a convocação do Neymar, a convocação que você fez, e na imprensa esportiva, a gente que nunca chutou uma bola ser contra? Eu achei, puta, nem ouvi a resposta, achei sensacional a pergunta e estou conseguindo a resposta. Bom, vamos encerrar rápido aqui, né? Já o tempo urge. Eu queria começar com o Xará. Xará, sua bola dentro, sua bola fora e sua dica. Minha dica, eu não sei se. Agora eu tô ficando velho, eu não sei se eu já falei sobre esse filme, mas se eu falei, vou repetir. Fala É de o novo. Mercy. Mercy. Justiça, eu não lembro o nome em português, mas Mercy é uma juíza, inteligência artificial. Então o cara é preso, acusado, e ele tem 1 hora e meia para provar que não é culpado, e senão ele tem pena de morte. Eu acho que você não falou sobre esse filme, Então, não. Fiquei curioso de não falei, saber. né? Não. Então, eu acho que está na Netflix, se não me engano. Ah, e é bem interessante porque mostra justamente é um filme policial, obviamente, né? E todas e a inteligência artificial tem acesso a todas as câmeras do mundo, todas as redes sociais, tudo em tempo real,
né? E o cara tem 1 hora e meia para, usando esse material, provar que é inocente. Ele Pô, tem que muito provar legal. que é inocente. Que plataforma Então é será? bem. E aí tem. Eu acho que está na Netflix, se não me engano. Tá. Mercy. E tem uns plot twists, obviamente, e tal, é um filme policial, Não, pra se mas divertir, né? a ideia de você ter uma inteligência artificial como juiz, né, meio que dá uma desmistificada nessa, pô, da perfeição da inteligência artificial nas decisões, né? Enfim. Com certeza. E a bola dentro, a bola fora? Bola fora para mim foi toda essa questão do cão-orelha, o Ministério Público arquivou por absoluta falta de provas, depois de todo o carnaval que se Linchamento. fez em torno desse assunto, linchamento virtual, enfim, e não tem prova, né? De que, na verdade, descobriram que o cão morreu de causa natural. Putz. Enfim, isso é impressionante, né? A gente não Impressionante. consegue não lembrar da Mas, escola de base, né? pois é. E bola dentro para o PGR, continua fazendo campanha para o Zema. Então, denunciou o Zema por injúria, quer que ele pague uma multa. Pelo menos não falou de perder os direitos políticos, né? Já tá bom. Mas bola dentro para o nosso PGR, que, pô, campanha. O Zema estava torcendo para isso, né? Para Com ser certeza. processado. Buscou o contato, né? Esperou o carrinho e ele veio. Porra, Buscou o contato. E é pendurou a isso. defesa, né? E aí, Marcião, e você? Qual que é a sua bola dentro? Qual que é a sua bola fora? E qual que é a sua dica? Bom, a bola fora o Vitor já falou no assunto, mas é impressionante, é vergonhoso, né? As pessoas da imprensa, algumas pessoas calejadas, Juca Kfouri, Decrépito, Trajano né? e tal, pessoas assim calejadas, caras que escrevem bem, que têm talento. O cara, assim, se colocar politicamente no negócio do Neymar, botar a culpa na Rede Globo, botar a culpa. Cara, é ridículo isso. É absolutamente. É vergonha alheia. Eu sinto vergonha dos caras, né? E deixando claro que vão torcer contra, querem mais é que se foda. Pô, é triste. Bola Nojento. dentro vai do coração, não vai do cérebro. Para o Ancelotti por convocar o meu goleiro, né? Essa aí não tem jeito. Isso vem do Alguma coração, dica, vem do Márcio? fundo do coração, né? E dica não tem, dica deixa para lá. Então, na próxima você traz duas. E aí, Vitor, você, bola dentro, bola fora e dica. Bola dentro com o Ancelotti. E até para a CBF, pela organização. Acho que eu estou gostando um pouco dessa. Eu estou gostando dessa gestão desse cara aí. Não dava nada por ele, mas está indo bem até o momento. Vis-à-vis, ainda mais os que lhe antecederam, né? Sim. Eu acho que o Ancelotti tem feito um bom papel aí. Feito É, para e o mim, tomou a próprio decisão fato, certa. o próprio fato de já confirmar o Ancelotti, inclusive a próxima Copa, né? Isso Também dá uma ideia gostei. de continuidade. Ele é tapa-buraco nessa, né? Vamos combinar que não deu Sim, sem tempo de dúvida. trabalhar. E, Bola e fora ele deve para. ter gostado do Brasil, né? Ah, certeza. Como é Bola que é fora o para. viver no Brasil é uma merda, mas é bom, viver fora é bom, mas é uma merda, né? Bola fora para a família. Família Bolsonaro. De novo, pelo jeito, nos levarão a mais uma derrota eleitoral contra o Lula. Agora, falando em Copa, o senhor concorda que a Copa pegou no breu ou ainda não? Ou ainda está com aquela opinião rabugenta? Eu diria o seguinte, nem eu vou tucanar. Eu diria o seguinte, a mim não comove tanto quanto já comoveu, e eu acho que isso, de fato, talvez seja um sinal da idade. Porque, por exemplo, eu É a sei, idade, é a idade. A mim eu, também não, mas acho que é a é, idade. eu acho que pode ser isso, porque assim, eu não me sinto identificado com essa seleção, como eu me senti identificado com outras tantas, talvez seja pela idade. Tem um fenômeno aí que eu acho que é muito esquisito a gente saber o nome dos ministros do Supremo e não saber aí o nome do jogador da seleção. Mas, de fato, a gente olhando assim, a sensação que dá é que cada dia que passa vai pegar mais no breu, né? Posso avançar aqui? Você já falou sua dica, né? Ou ainda não? Eu não Posso tenho avançar dica. aqui? Bom, vou avançar aqui. Então, a minha bola dentro é pelo Ancelotti, pela inteligência e não pelo brilhantismo de levar o Neymar.
porque não levar o Neymar teria todas as desvantagens e levar o Neymar tem a vantagem de não ter as desvantagens. Então, assim, o trade-off é nenhum. Leva ele. 26 jogadores, o cara pode ser uma grata surpresa. Não acho que tenha chance nenhuma de ganhar a Copa, como já falei. A minha bola fora é para quem tem político de estimação, esse pessoal que vira advogado do dia para a noite, né? Porque se você precisa defender uma coisa na sua legalidade, é porque muito provavelmente, eticamente, moralmente, ela não é defensável. Então, minha bola super, hiper, master, ultra fora para esse pessoal. Assim, eu entendo que a sociedade brasileira produziu uma disputa política paupérrima, mas essa disputa política, se é ela que está aí, eu vou escolher um candidato, obviamente que não vai ser o melhor, vai ser o menos pior, e ali cada vez numa distância menor entre as opções, mas a essa altura da minha vida, com barba branca, você avô, quase para fazer 60 anos, é só que me faltava eu ficar fazendo malabarismo, que nem tem gente aí que vai acabar ficando tetraplégico de tanto contorcionismo, né, para defender essa vagabundagem. Estou fora, pelo amor de Deus, não esperem isso de mim. E a minha dica vai nessa linha, não seja avestruz, né? Enfiar sua cabeça num buraco não vai trazer a solução, né? Tem independência, seja crítico, ser coerente é libertador, né? Então, nos meus comentários lá no meu Facebook eu tenho apanhado um pouquinho, esses dias eu ouvi que eleição presidencial não é disputa de santidade. E é exatamente porque não é disputa de santidade, eu tenho essa clareza que eu não vou ficar gastando o meu verbo defendendo o que não tem defesa. Meus amigos, sempre bom falar com vocês. A Panini se ferrou que não colocou o Neymar no álbum. Como é que eles vão arrumar uma cagada dessa? Mas também não vai ganhar, então daqui a algum tempo ninguém nem vai mais lembrar disso, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês aí, até semana que vem. Valeu, Valeu. Valeu, abraço. tchau, tchau.